Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu venho trazer aqui uma palavra de esperança, de reflexão para mim e para você, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32. A Bíblia vai nos falar, sobre o bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés estava conduzindo o povo no deserto, depois da travessia do Mar Vermelho. Então Moisés subiu ao monte, em Êxodo 32, versículo 1, vou estar lendo para você. Quero falar nesse tempo sobre o tempo de Deus para mim e para a tua vida. É que nós não vamos sair da posição, daquilo que Deus propôs para mim e para você, o seu chamado, a sua vocação, aquilo que Deus tem para a sua família. Então, o tema hoje é que você não saia da posição. Ainda que Deus tarda, Ele dará a sua resposta e trará tudo aquilo que você tem esperado de Deus. Amém? Então, reflete comigo em Êxodo, capítulo 32, versículo 1, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: Levanta-te, fazei-nos deuses que vai adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou do Egito, da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Irmão, eu quero que você reflete comigo nesta palavra em cima, que desce assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Irmão, a palavra de Deus nos fala que Moisés estava lá no monte 40 dias e 40 noites. Enquanto Deus estava falando com Moisés, dando a tábua dos mandamentos, estava o povo lá embaixo, esperando a Moisés. Mas vendo o povo que Moisés tardava, chegaram-se diante de Arão, o sacerdote, que Deus estava separando ele para futuramente um sacerdote. A Bíblia diz que o povo agora oprime Arão a fazer deuses que vai adiante do povo, para que conduza o povo. E a palavra de Deus diz que aquele povo agora começou a oprimir Arão, e Arão agora pega braceletes, coisas de ouro, e faz um bezerro de ouro. E agora Deus fala para Moisés: Moisés, a este povo a quem dei nas suas mãos, agora estão se corrompendo lá embaixo. Houve esse grito de alaridos, diz a palavra de Deus, e que quando Moisés chega lá, o povo estava se corrompendo diante da idolatria, diante da prostituição. E vendo Moisés isso, a ira de Deus acende-se uma ira diante do povo, querendo matar ao povo. Mas pela intercessão de Moisés, Deus não fulminou aquele povo. Mas o que me chama mais atenção é sobre o tempo. Porque o tempo de 40 dias que Moisés ficou lá naquele lugar, Deus falando com ele, foi o suficiente para que o povo viesse a se corromper diante do bezerro de ouro, diante da idolatria, da prostituição e de tudo que tinha ali naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer com você, diante dessa palavra? É que a Bíblia diz que Moisés tardava, então agora o povo se corrompe. Mas eu quero te dizer que Deus, ele não tarda, ele não falha, ele chega na hora e no momento certo. E eu quero compartilhar uma palavra com você diante do tardar. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 10 de Êxodo, versículo 37, ele disse assim para mim e para você, que nós não devemos perder a esperança na resposta da oração, na esperança, na vinda de Cristo, porque a Bíblia diz, aqui em Êxodo, capítulo 10, capítulo dos Hebreus, capítulo 10, versículo 37, diz assim: Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir verá e não tardará. Ou seja, Deus está falando assim: espere mais um pouquinho, porque aquele que te fez a promessa virá e não tardará. Sabe o que ele está dizendo sobre isso aqui? Sobre a vinda de Cristo. Ele fez a promessa que voltará para buscar a tua igreja. Mas ele está dizendo para mim e para você: pois ainda um pouquinho de tempo, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Ele está dizendo para você que a promessa que ele fez a você, de salvar a sua família, de salvar a você, de restaurar, aquilo que ele te prometeu, ele cumprirá. Mas existe um tempo. Ainda que tarda, ainda que você orou, buscou, e ainda não aconteceu, ele está dizendo: ainda mais um pouquinho, espera, que aquele que há de vir virá com a resposta sobre a sua vida. Ainda ele diz mais, ele dá uma orientação: mas o justo viverá da fé. Se você é uma pessoa justa, justificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo: se você tem fé, espere mais um pouquinho, porque mais o justo viverá da fé. Ele está dizendo: tenha fé, não se corrompa diante da idolatria, diante do dinheiro, diante da riqueza, diante da prostituição, diante de tantas coisas que o mundo oferece. Mas ele está dizendo que o justo viverá da fé. Aí ele está dizendo assim para mim e para você: se ele se recusa, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em covarde. Deus não tem prazer naquele que volta para trás. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e volta para trás não é digno dele. Então, irmão, eu quero te dizer uma coisa: se você já colocou a mão no arado, não volte para trás. Não volte para trás para voltar a ser o que era antes. Prossiga para o alvo. Olha para Jesus Cristo, porque ele está dizendo para mim e para você aqui que a minha alma não tem prazer naqueles que voltam para trás.
Então não volte para trás. Não volta a ser o que era antes, continua. Ainda que a resposta não venha, ainda que tarda, aquele que há de vir virá e não tardará. Espere mais um pouquinho nas promessas que Deus te fez. Porque Ele está dizendo assim, ó, porém nós não somos daqueles. No versículo 39 de Êxodo 10, versículo 39 está dizendo, nós porém não somos daquele que retira para a perdição. Sabe, nesse tempo que a igreja está fechada, as pessoas estão aproveitando para se retirar para a perdição, para fazer o que acha que deve ser feito. Mas eu quero te dizer, cuidado, porque Jesus a qualquer momento pode vir. E se você está retirando para se fazer os prazeres da tua carne, preste bem atenção, de Deus não se brinca nem se escarnece. Aquilo que o homem planta, lá na frente ele colhe. Mas ele está dizendo, nós porém não somos daquele que se retira para a perdição. Mas nós, aí ele está dizendo mais aqui, mais daqueles que crê para a conservação da alma. Continue conservado, continue na posição, continue orando, continue se santificando, continua buscando a presença de Deus nesse tempo que o templo está fechado, as congregações estão fechadas. Você é a igreja e você como igreja tem que começar a buscar permanecer conservado até a vinda de Cristo, irrepreensível. Continue se santificando, continue buscando a presença de Deus, porque você não é daqueles que, se você é de Cristo, você não vai ser aquela pessoa que se retira para a perdição, pelo contrário, mas daquele que crê para a conservação da alma. Então mantenha-se conservado até o dia de Cristo, continua se santificando, continua orando, continua consagrando, continua jejuando, continua lendo a Bíblia, não desista da tua caminhada, permanece conservado, amém? Permanece firme na palavra de Deus. Esta é a palavra que eu tenho para o seu coração, e se você crê nesta palavra, dá um joinha aí, amém? Deus abençoe a sua vida.